Continuando então, vamos continuar aqui a parte dos nomes, né? E como muita coisa, como a maioria das coisas que a gente faz no Excel, sempre tem mais de uma forma de realizar uma tarefa. A questão dos nomes, a gente viu que basta digitar aqui na célula, na barra de endereço, um apelido e ele se torna. A gente tem uma segunda maneira de se referenciar uma célula. Então aqui a B3 é idade e de B3 até B7 é dados, né? Essa é a maneira mais direta, né? mais rápida. Outra é pelo menu aqui de acesso, a gente entrando em fórmulas e no gerenciador de nomes. E a tecla de atalho para essa função é Ctrl F3. Tá? Então se a gente entrar aqui em teclar Ctrl F3, a gente vai para o gerenciador de nomes e a partir daqui a gente consegue visualizar todos os nomes que foram definidos. A gente pode ver aqui que essa pasta de trabalho, esse tutorial, já tem vários nomes aí definidos. E a gente pode ver aqueles que a gente definiu agora, né, que foram dados, né, que aqui indica a referência dele, do B3 até o B7, e a idade, que é o B3. Então, a gente pode, a partir daqui, definir outras áreas, outras células, com novos nomes, né? Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, nome dados 2. Né? O escopo aqui é aonde esse nome vai ser visto. O default, o normal, é a pasta de trabalho, ou seja, todo o arquivo. E aqui a gente determina a área. Então vamos definir essa outra área aqui do B5 até o B7 como dados 2. Então ele passou a ter dados e dados 2 definido aqui no dados 2 definido pelo gerenciador de nomes, né? Essa é a maneira clássica, onde a gente associa um nome a um endereço, né, que se soma a um endereço dentro do Excel. Mas a gente pode criar um outro nome, né, por exemplo, índice, e ao invés de definir uma determinada célula ou área, a gente pode definir um valor. Né? Um índice aqui de, por exemplo, 50%. Né? Então 0,5. Então vamos definir, e esse vai ser um valor fixo, né? Como se fosse uma variável. Né? Então está lá o índice, que não se refere a nenhuma célula, mas tem um valor fixo. Como é que a gente pode trabalhar com isso aí? A gente pode simplesmente utilizar ele na planilha inteira, igual índice, e ele vai pegar aquele valor que a gente definiu lá no gerenciador de nomes, e pode fazer cálculos com eles. Vamos pegar o segundo nome que a gente definiu aqui de dados 2, né, que é do B5 até o B7, igual a dados 2, pegar a soma de dados 2 e multiplicar ele pelo índice. Né? Então aqui a gente está vendo a utilização clássica dos nomes, ou seja, tem uma fórmula aqui que utiliza várias células das planilhas e não faz referência direta a nenhuma planilha. E o melhor disso aí é que isso aqui não precisa estar na mesma planilha em que foi definida essas áreas. A gente pode, por exemplo, criar uma outra planilha aqui. Vamos criar uma terceira planilha aqui, nova. E vamos pegar a soma de dados 2 vezes índice. Então, quando a gente está criando uma nova planilha, nem precisa conhecer ou saber aonde é que foram definidos, desde que a gente saiba o significado dessas áreas. Né? Isso vai ser importante porque tem alguns exercícios que utilizam nomes pré-definidos e se fala muito pouco sobre isso aí
no item lá das instruções C. Então eu preferi, como isso aí é bastante utilizado dentro do Excel, fazer essa referência aos nomes e as maneiras que a gente tem de criar e gerenciar. Certo? Então a gente termina por aqui e se encontra no próximo vídeo.